Olá, eu tenho falado aqui a respeito da arte de meditar. E o objetivo principal é você descobrir o seu ser, o reino de Deus dentro de você. Nós chamamos isso, os orientais chamam isso, de iluminação, se tornar luz. Mas hoje eu quero falar a respeito de saúde. Nós temos um sistema que eles chamam de HPA, que quer dizer hipótálamo pituitária adrenal. O que seria isso? É um sistema que vem do nosso cérebro, que vem para a pituitária e que vem para a adrenal, que está acima dos rins. Esse sistema vai nos defender de algum ataque externo. Para nós termos um exemplo disso, para ficar claro, quando você está, imagine que você esteja no deserto e que de repente você tenha um problema intestinal, um problema no organismo. Mas ao mesmo tempo, vem um leão na sua direção. O seu corpo, através desse processo, HPA, ele vai ativar as glândulas de forma que injeta no seu sangue para você ter ou fuga ou então luta. Nesse momento, inteligentemente, ele verifica que deixa o seu organismo ali com aquele problema que você está tendo, uma diarreia forte, por exemplo, coloca toda a energia na parte dos músculos, do sangue, do coração, para você ter força, tanto para lutar, como de repente para fugir. Isso é um exemplo de que nós temos um sistema inteligente que consegue equilibrar as nossas situações diante de um perigo, diante de um ataque. Talvez você diga, puxa, mas a gente nunca vai encontrar um leão. Tá, um leão de fato não vamos encontrar, mas tem diversas situações, tanto sociais, como situações no emprego, como situações de relacionamento, em que nós entramos no estresse. E nesse momento, o organismo se movimenta no sentido de você defender. Um exemplo disso é a nossa raiva. Quando alguém atinge você, o seu organismo faz com que você tenha força, através da adrenalina, para você então reagir, às vezes até agredindo fisicamente. Se não é às vezes falando, mas até fisicamente. Nesse momento, deixa de se preocupar com o estabelecimento da harmonia no seu corpo para tomar conta desse momento que você está estressado. Eu estou falando estressado não no sentido de que estou trabalhando muito, estou estressado. Não isso. Eu estou dizendo daquelas situações em que altera o seu organismo, altera a sua respiração, altera os batimentos cardíacos. É isso que é o estresse que eu estou falando aqui. Agora, por que eu estou falando isso dentro da arte de meditar? Porque tudo começa no seu cérebro. Tudo começa através da sua mente. Depende de como você recebe aquilo. Eu já citei aqui que quando você tem um acidente, por exemplo, de carro, você entra nesse estresse. Normalmente, quem vem atender você, um policial militar, por exemplo, ele procura tirar você do estresse. É interessante que, eu estou lembrando aqui, que existe um programa que minha mulher assiste, né? Acerte ou Caia, na Record, e é interessante que a pessoa vai cair dentro de um local lá que tem, né? Qualquer hora assistam na Record isso, domingo à tarde, que você vai entender o que estou falando.
Aí, o que quem comanda ali, que é o Tom Cavalcante, né? Ele faz o seguinte, ele chama a atenção da pessoa para ele. Ele pergunta as coisas para a pessoa. Por quê? Porque senão a pessoa vai cair tenso. Então ele chama a atenção, tira a atenção dela através de dar atenção a ele, e nisso ele cai. Ou seja, para que não se machuque. Se nós entendermos isso, vamos entender que a arte de meditar te dá a possibilidade de, diante de um estresse, você estando consciente, pode minimizar isso. Talvez você não consiga, por exemplo, se for uma raiva, você não consiga sair fora da raiva, mas pelo menos minimiza isso. Uma outra coisa, quando você continuamente está com raiva, isso se torna uma angústia dentro de você. Então pode passar 1 ano, 2, 3, você ainda está com aquela energia da raiva de 1 ano atrás, 2 anos atrás. Tá? Isso é que nós chamamos de estresse. Uma outra coisa para a gente poder relacionar o estresse com o que eu estou falando, imagine que você está num lugar que está acontecendo, por exemplo, em Israel, onde toca a sirene, vai haver um bombardeio de mísseis, né? E você tem que ir para os bunkers, né? Que são locais que você está protegido. E vamos dizer que você está lá no bunker, você está ali tenso, né? Esperando ver se vai acontecer alguma coisa, esperando a hora que a sirene toca, dizendo, ó, já foi, já aconteceu. Agora imagine que você fique ali e passa 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e não toca a sirene dizendo que está tudo bem agora. Então, isso é um estresse. Isso causa ao nosso organismo um problema muito sério. Isso normalmente causa o quê? O nosso sistema imunológico deixa de defender o nosso organismo. Talvez você diga assim, mas como assim defender? O nosso sistema imunológico está preparado para quando você tenha uma gripe, por exemplo, né? Ele vai ativar determinados hormônios que vão combater aquele vírus da gripe que você está naquele momento. Quando você fica estressado, estressado no sentido de estar no estresse, não cansado de tanto trabalhar, não é isso? Quando você entra no estresse, o organismo vai tentar debelar esse estresse e, portanto, você perde a imunidade. Esse é o ponto. Agora, se você tem a arte de meditar presente em você, mesmo que você sofra um trauma, por exemplo, um acidente, você estando presente, você não vai deixar com que aquilo gere um estresse em você. Isso tem que ficar claro para nós. Existe estresse que são positivos, no sentido de que você está no embalo para fazer alguma coisa. Por que ele é positivo? Porque você vai fazer aquilo. Vamos imaginar esses corredores, né, de 100 metros, 200 metros e tal. Quando ele abaixa lá, que ele fica na posição para dar largada, ele fica ali, sei lá, 10 segundos, 20, 30 segundos se preparando para isso. Aí, no momento em que dá o tiro, ele sai correndo. Ou seja, aquela energia que ele juntou naquele momento, ele vai então, através da corrida, liberar essa energia. Agora imagine que não desse o tiro, ele ia ficar lá meia hora nessa posição. Isso geraria um estresse no organismo dele que seria prejudicial. É isso que a gente tem que entender. Nós podemos entrar no estresse que não seja negativo. Por exemplo, você de repente entrou no estresse. Tá. Uma maneira que tem de nós
fazermos que isso se torne positivo é usar essa energia. Por exemplo, uma dança. Você entrou no estresse, coloca uma música e vai dançar. Dançar, 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 dançar. Você está pegando aquela energia do estresse e fazendo uma atividade que vai ser ótima para o seu organismo. Nós chamamos isso de catarse, fazendo uma catarse. Podemos dizer uma outra coisa, você está num estresse muito grande. Ao invés de você se recolher para sua casa e ficar matutando com aquilo, que é o que? A sua mente, repetindo, falando consigo mesmo, reclamando, pé da vida, dá 2, 3 voltas no quarteirão. Você vai aproveitar essa energia desse estresse para dar 2, 3 voltas no quarteirão. Isso nós chamamos de catarse. Isso funciona? Funciona muito bem. Eu passei por uma situação uma vez em que eu entrei no estresse, estava com a minha esposa, aí eu deixei ela em casa e falei assim, eu já volto. Fui num lugar tranquilo, onde não tinha praticamente ninguém, era uma caminhonete de carroceria, subi na carroceria e ali eu joguei para fora aquilo, entrei numa catarse. Talvez você diga, Vicão, mas eu não tenho condições de sair em algum lugar. Tá, entra no seu quarto, pega o travesseiro, joga essa energia no travesseiro. Jogue, bata no travesseiro, bata, bata, bata no travesseiro. Você consegue, então, fazer com que esse estresse, essa energia que você acumulou, possa vir para fora. E isso vai te dar um equilíbrio no seu organismo novamente. Às vezes, a gente entra num estresse e alguém fala, nossa, você ficou até pálido. É lógico, todo o sangue que estava na periferia nossa vai para onde? Para os nossos músculos. Para a gente ou agredir alguém, ou então sair correndo. Luta ou fuga. O organismo é inteligente. Ele não quer que você entre num caos no seu organismo. Então ele faz isso para você. Então, deixando muito claro isso, esse sistema HPA que eu falei, ele tem a possibilidade de ajudar você naquele processo que você está entrando de estresse. Mas você também pode ajudar para que isso não aconteça. Por isso a arte de meditar te ajuda muito. Uma coisa muito importante, quando a gente percebe que estresse causa um desarranjo no nosso organismo, nós procuramos evitar o estresse, sem que ninguém diga para nós, não fique nervoso, não fique bravo, releva, conte até 10. Isso não resolve. Quando você toma consciência de que viver esses estresse lhe causa um problema no seu organismo, porque você, quando começa a meditar, 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 qualquer alteração no seu organismo, você já percebe. O que devemos fazer? Evitar o estresse. E aquele que você não pode evitar, não consegue evitar, esteja consciente que aquilo está te estressando. Só isso. Só o fato de você ficar consciente, já esse sistema que vai ativar os hormônios que vão te causar problemas, não vai acontecer. O que nós fazemos, por exemplo, se eu tenho um problema físico
eu mentalmente, ou seja, através da minha mente, eu vou dizer, nossa, deve ser câncer, nossa, deve ser isso, deve ser aquilo, nossa, acho que eu vou morrer. Por isso que a arte de meditar é muito importante. Se você relaxa e observa aquilo que está acontecendo, você até consegue melhorar aquilo que está acontecendo, por incrível que pareça. Uma outra coisa muito importante, não viva só. Tenha amigos, se relacione bem, converse com as pessoas, troque ideias. Não viva só no seu mundinho. O relacionamento nosso com outras pessoas faz com que a gente possa estar mais tranquilo, mais harmonizado. Isso não é difícil, faz parte da vida. Se você, mesmo assim, não consegue entender aonde eu quero chegar, eu vou lembrar do que eu disse diversas vezes aqui. Osho diz que é necessário a meditação e a compreensão. São duas asas. Com essas duas asas você voa. Compreenda a importância de estar meditativo, a importância de estar consciente. E aí tudo muda para você. Inclusive, se você consegue um equilíbrio muito bom no seu organismo, você passa a ter momentos de muita alegria. E se você aprofunda mais isso, ainda mais você passa a ter momentos de êxtase. Você passa a ter momentos de compreensão da vida, do universo, de tudo isso. Tem uma frase, né, de Jesus que diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem entrou no entendimento dos homens o que Deus preparou para aqueles que o amam. Talvez você diga assim, Avical, mas amar a Deus, a gente onde está, quem é, como que é, não precisa. Deus está dentro de você. Ame a si próprio. Ame esse ser que está dentro de você. Cada vez mais. Quando a gente ama alguém, a gente sempre quer estar perto daquela pessoa. É assim com todos nós. Então esteja sempre perto daquilo que você é, seu ser interno, a sua consciência. Esteja sempre lembrando dele. Se de manhã está tomando café, lembre-se do seu ser interno. Isso é amar a Deus. Você está trabalhando em um determinado momento, lembre-se do ser interno, da sua essência. Você está tendo uma atividade, está tendo uma atividade qualquer que você nunca fez. Aproveite porque nesse momento é normal a gente, numa atividade nova, ficar inconsciente. Então lembre-se de você naquele momento. Quanto mais você lembra desse Deus interno que está aqui, isso é amar a Deus sobre todas as coisas, a todo momento. Então não é difícil. Talvez você apenas tenha um conceito de que tem algo aqui interno em você, que é seu ser. Sem problema. Com o tempo, vai ficando muito claro para você da existência desse ser interno que você é. Aí se torna mais fácil para você amar aquilo que você é.
E aquilo que você é Deus. Jesus diz, vós sois deuses. Não sou eu que estou falando. Mas o que eu posso falar é que busque, busque, busque. Jesus diz, busqueis e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É uma questão de você se dedicar a isso. Mais nada. E quando você começar a descobrir você aí dentro, tudo muda. Muda completamente. Você começa a perceber que aquilo que você é não morre, como eu já disse em outros vídeos. Portanto, se aquilo que você é não morre, por que ter medo da morte? Eu vou voltar a citar aqui no YouTube o canal O que Somos Nós, a respeito de EQM. Assista. Como pode o corpo estar lá, às vezes numa morte clínica, e você está aqui olhando para o corpo? Tem uma história um fato de EQM, em que jogaram até lençol em cima da pessoa, cobrindo, né, dizendo, não, isso numa pista que ele estava, acidente e tal, como dizendo, ele já morreu, não adianta fazer nada, né? E ele daqui de fora olhando aquilo acontecer. Aí depois ele retorna para o corpo, mais para frente, e conta tudo o que aconteceu. Mas o melhor é você começar a descobrir em você esse ser eterno. Esse é o melhor. Porque quando a gente vê os outros, a gente não traz o significado que precisa para nós. É bonito, é lindo, mas não traz o significado. Agora, quando você começa a ver dentro de você esse ser indestrutível, imortal, o reino de Deus dentro de você, aí não é um conceito. Aí é a sua experiência. E dentro da arte de meditar, a única coisa válida é a experiência. Eu estou falando aqui, passando o quê? Uma direção para você. Como se fosse um GPS. Mas você tem que buscar. Senão não tem valor nenhum. Não adianta eu dizer da minha experiência. Você tem que viver a sua experiência de imortalidade. Você vivendo um pouquinho dessa experiência, você então vai querer mergulhar nisso, amar a Deus sobre todas as coisas, a todo momento. Amar a Deus, esse Deus que está dentro de você. É fácil. É uma questão de perseverança, intensidade. E acontece. Tenha certeza disso. Vamos então, a partir de hoje, ter consciência de que quando nós entramos no estresse, nós estamos causando um problema para todas as nossas células. E que, se nós continuarmos nesse estresse por muito tempo, pode nos levar à morte física. Como defender isso? É simples. Não deixe que aconteça o estresse. Ou, pelo menos, entre no estresse com consciência, que vai minimizar muito. Essa é a mensagem. Namastê.